Olá, seja muito bem-vindo ao Direct ao Ponto, este programa que tira as suas dúvidas toda semana. E hoje nós temos a grata satisfação de receber o professor Francisco de Assis, coordenador do setor administrativo e de recursos humanos. Olá, professor, seja bem-vindo, você está Direct ao Ponto. Olá, Francisco Costa, companheiro de trabalho, diretores das escolas da Primeira Direct. Muito bom estar com vocês nesse momento para conversar um pouco sobre nosso trabalho da Primeira Direct. E a gente já começa, professor, perguntando o que faz o setor administrativo e de recursos humanos? Olha, amigo, o trabalho do setor administrativo, né, que junto agora com o setor de recursos humanos, ele vem justamente para fazer esse trabalho de encaminhamento de professores para as escolas, vem para atender a questão da necessidade de licenças, não é? E principalmente para ver essa questão da organização que compete no tocante à necessidade, tanto professor temporário, professor efetivo e também de funcionários, servidores de secretaria. Agora vamos às dúvidas, professor. Vamos lá. Na escola que estou gestor, diminuiu as turmas e alguns professores ficaram sem carga horária suficiente. O que eu devo fazer? Se o professor ele está com carga horária insuficiente, o que significa? Ele não está com suas 20 horas. Não é? O professor ele tem que ter carga horária de 20 horas em sala de aula. Não é? A carga horária dele, 30 horas. Então, ele tem que ter 20 horas em sala de aula e 10 horas, 5 horas para planejamento na escola e 5 horas para trabalho em casa. Correção de trabalhos. Então, se o professor ele não está com essas 20 horas em sala de aula, então ele deve procurar a Primeira Direct. Procurar a Primeira Direct para completar sua carga horária. Okay? Nesse momento, ligando, né? Ligando para o telefone 3232-1426, ou então pode ligar para o 3232-2745, que é o número que nós vamos estar atendendo na Primeira Direct, para poder fazer esse encaminhamento online para o professor. E se a Direct não tiver professor para encaminhar para a escola, posso colocar hora suplementar para um professor que tem esse desejo? Como proceder neste caso? Nós infelizmente, algum problema, não é, de carga horária, escola que não tem professor. Né? Infelizmente, nós ainda enfrentamos, mesmo com todas as convocações que existem, mas ainda temos problema em escola que, com convocação, eles não comparecem, ou então eles, de repente, pedem para sair. Então, infelizmente, existe. Nesse caso, nós temos que solicitar, sim, a hora suplementar, mas com uma grande responsabilidade. Não é? Quando eu digo responsabilidade, é no tocante de ver a afinidade daquele professor para com aquela disciplina que ele está pedindo, solicitando a hora suplementar. Não temos que ter cuidado, porque quando eu falo área afim, eu quero dizer que um professor, de repente, trabalhando história, então, se ele tem afinidade com uma disciplina, por exemplo, geografia, uma afinidade, tem que ter o cuidado quando for solicitar esta carga horária, não é? Por exemplo, se o professor ele é de língua portuguesa e na escola tem essa necessidade de arte, assim, pode solicitar arte, não é? Como hora suplementar. O que precisa ter cuidado é não solicitar hora suplementar para um professor, digamos, de português para trabalhar com matemática. Então, precisamos ter muito cuidado nesta solicitação, ok? Então, só pode ser pedida até 10 horas aulas e quando solicita, esta solicitação ela também vai ser analisada pela Primeira Direct. Mas tem mais uma questão, professor, que inquieta por demais os nossos gestores. E a pergunta é:
Percebi que no hall da escola existem vagas para alguns funcionários que são imprescindíveis ao funcionamento e o bom desempenho da escola. Neste caso, como solicitar um servidor para ocupar essas vagas? Precisamos ter um cuidado na alocação do servidor, né? Então, se a escola está precisando de um servidor, digamos, para a secretaria, ou então precisando de um servidor para a questão de laboratório, então precisa, através da planilha, que está lá no link, então preencher e encaminhar para a direct. E uma coisa importante, primordial, nunca receber servidor sem ser encaminhado pela primeira direct. Para que o servidor ele possa ser alocado na escola, precisa, principalmente, ser encaminhado pela primeira direct. Professor, tem um outro campo que é extremamente problemático, digamos assim, mas que as soluções estão aí. A pergunta que nos chega de um gestor é: tem um professor da educação especial que está me cobrando para alocar ele no SIGEDUC. Por várias vezes tentei alocá-lo, mas não consigo de jeito nenhum. O que devo fazer? Uma pergunta que realmente precisa de uma resposta bem sustentável. Com relação à questão da educação especial. Primeiro, a escola ela não faz alocação de professor de educação especial. Precisa, através de memorando, documento formalizar a alocação desse servidor. Então, precisamos ver se a nossa escola tem algum professor de educação especial que não está alocado, para que a gestão possa encaminhar para a primeira direc esse memorando para a direc fazer esse encaminhamento, né? Quando eu falo fazer encaminhamento, quando eu digo assim, fazer alocação, ok? Então, precisa, né, observar bem, encaminhar nesse memorando a turma que vai ser alocada, a turma, né, a sala, né, e o turno. E, preferencialmente, pode até colocar o nome da criança que o professor está acompanhando, né? Isso tanto para o professor de educação especial, para que acompanhe o aluno, como também para a questão das salas de SRM. Ou seja, quanto à alocação de educação especial, tem que ser, através de memorando, encaminhar para a primeira direc fazer a alocação. Muito importante. E precisamos, mais uma vez, a direção precisa ver se na sua escola algum professor de educação especial ou da sala de SRM, algum deles que está ou não alocado. Se não estiver urgente, precisa ser encaminhado à primeira direc. Professor Francisco de Assis, coordenador do Setor Administrativo e de Recursos Humanos, nós queremos agradecer muito a sua participação e renovar o convite para que o senhor esteja conosco em outros programas, trazendo soluções para os problemas que acontecem no dia a dia no chão da escola. Obrigado, professor. Ótimo, valeu, Costa. Estamos aqui para qualquer momento voltarmos novamente. Um abraço. Você, meu caro gestor, esteja sempre direto ao ponto. Tchau, até a próxima.